Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 6, do versículo 12 ao versículo 19. Naqueles dias Jesus retirou-se para o monte a orar e passou toda a noite, em oração a Deus. Quando se fez dia, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolo. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Descendo com eles, parou numa planície. Estava lá um grande número dos seus discípulos e uma grande multidão de povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvir e para ser curados das suas doenças. Os que eram vexados pelos espíritos imundos ficavam também sãos. Todo o povo procurava tocá-lo, porque saía dele uma virtude que os curava a todos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, tocar em Jesus, compreender que Ele nos liberta, estar na presença dEle cura, liberta, expulsa o demônio. E como que hoje nós vamos estar na presença de Deus? Ele deixou para nós aqui a família de Deus, os discípulos, onde que tem os apóstolos, foi escolhido os 12, e Ele nos mostra que uma vida de oração para a escolha, tudo que Deus fez e faz diante do mover de Deus, diante deste mundo, diante de uma batalha espiritual, nós temos que se colocar na presença de Deus para a oração, para a escolha dos 12, para estar com o Pai, para permanecer na presença de Deus. Nós temos que ter a dedicação, o tempo e, lógico, depois, irmão, venha servir a Deus, venha servir os irmãos, venha servir a família. É o chamado, é o dom que cada um tem, que Deus nos dá. E é isto que nós vamos viver hoje. A importância da oração, da vocação e do serviço ao próximo. Vou ler o que o Diário Bíblico diz para nós, para que a gente possa compreender o que o texto diz. Vamos lá. O Lecto Divino, ele tem 4 perguntas que nós respondemos da leitura do Evangelho. O primeiro, o que o texto diz? Nós vamos ler o diário. O segundo, o que o texto diz para mim? Eu vou extrair uma pergunta, eu vou extrair aqui uma frase, eu vou extrair aqui um direcionamento, e eu extraí já, a importância da oração, da vocação e do serviço ao próximo. E depois nós vamos orar em cima disso. O que o texto me leva a dizer a Deus? Diante dessa frase que eu tirei, eu vou orar pedindo a Deus que permaneça nesse momento, ou aquilo que Deus me colocou diante dessa frase, desse versículo, e o final a gente encerra com uma conclusão do que eu levo para o meu dia hoje. Então vamos lá, a primeira resposta que nós vamos responder, o que o texto diz. Eu já dei uma pequena entrada, um pequeno mover, Jesus nos convida hoje a refletir sobre a importância da oração, da vocação e do serviço ao próximo. Em comunhão com o Pai, antes de tomar uma decisão importante, demonstrando a relevância da oração em sua vida de missionário, a escolha dos apóstolos e do encontro com a multidão nos convida a refletir sobre a nossa missão como cristão. Que possamos, inspirados por Jesus, cultivar uma vida de oração, discernir a nossa vocação e colocar nossos dons a serviço do próximo, levando a esperança, a cura àqueles que necessitam. Este foi o Mover Diário Bíblico. Esse Diário Bíblico, irmão, muito importante. O material que a gente tem em mãos, é um Diário Bíblico do Frei Gilson, que eu tenho sempre. É um Diário Bíblico que a gente compra na livraria deles. Aí tem a das Irmãs do Exército São Miguel. A gente tem todo esse material, os livros de estudo, caminhando junto com a igreja. É importante, nessa interpretação do texto, a gente sugar junto com a igreja e trazer para a nossa vida. Agora a gente vai trazer o que o texto diz para mim. A importância da oração, da vocação e do serviço ao próximo. Agora a gente trazendo um texto para nós, e o contexto baseado assim nessa informação, nós vimos aqui que Jesus se retirou para orar, para escolher os 12, e ali ele vai junto de Deus, ele caminha com todos nós, nos dando uma direção, nos dando como agir, e a presença dele transforma, expulsa.
Eu quero dar um testemunho de ontem. Com a graça de Deus, eu tenho meu serviço à noite, né? Que a gente está fazendo hoje. Mas assim, eu me ocupo na segunda e na terça com servir na renovação carismática. Ontem nós fomos chamados para ir em Carapó, uma graça muito grande. Eu fui junto com o irmão, ele foi pregar, eu fui auxiliar na oração. Por que eu estou dizendo isso, dando esse testemunho? Irmão, quem recebe a graça é a gente. Foi uma bênção o grupo de oração ontem. Foi uma bênção o momento lá que tivemos de adoração. Deus falou muito forte com todos, mas eu estava ali na presença de Jesus, eu estava sendo agraciado. Então, quando a gente dá uma resposta, um sim para Deus, um servir, quem ganha somos nós. E esse momento de oração, um rapaz falou ontem lá para mim assim, meu irmão, fazia tempo que eu não via ele, ele falou assim, como é bom esse momento. Falou, eu sirvo numa pastoral, só que aqui na renovação a gente vem para abastecer, para a gente ter esse momento de oração, do mover, assim, para a gente se abastecer junto. Irmão, e eu achei isso muito importante. E hoje a palavra trazendo isso me fez refletir isso. A importância da oração. E quem se retira de madrugada para fazer o rosário da madrugada, glória a Deus. Quem se retira, irmão, para ir num grupo de oração na segunda-feira aqui a Mumbai, glória a Deus. Você está se abastecendo, está indo lá viver esse momento no monte com o Senhor, viver esse momento de oração, refletir a tua vida, colocar em prática, clamar a presença de Deus, deixa Deus agir. E lógico, não tem como você tirar da nossa presença de cristão católico, apostólico romano, a Santa Eucaristia. Ali, meu irmão, é um momento único para nós. Não tem como nós tirar esse momento. Pode ter movimentos, pode ter tudo, mas a Santa Missa, o momento que você vai, se você for com o coração e você se ajoelhar, você comungar Jesus, ali, estar com Ele plenamente neste momento. Então, vivendo esses momentos da importância da oração, da vocação que cada um de nós temos, o chamado, a colocar o nosso dom a serviço, a falar com Deus, para que a gente seja preparado, para que a gente sirva com amor a Deus e ao próximo, e quem ganhamos somos nós. Todo esse mover. Coloca a mão no teu coração agora, e o que o texto me leva a dizer a Deus? Senhor, diante deste momento de oração que eu estou agora, que eu estou vivendo agora, como é bom servir a Ti. Como é bom, Senhor, estar na Tua presença nos momentos de oração. Por isso, Senhor, eu te convido agora a invadir meu coração. Que o Espírito Santo de Deus que nos foi deixado, o Teu Paráclito, para que a gente possa receber toda a graça da Tua presença no nosso pensamento, na nossa vida, no nosso agir. Espírito Santo de Deus, vem santificar o meu coração. Espírito Santo de Deus, vem trazer a paz na minha vida, vem transformar o meu coração. Que esta manhã, que esse dia seja transformado pela Tua presença na minha vida, que a Tua paz invada o meu coração. O Senhor está preparando corações hoje para enfrentar o teu dia. Vem, você já falou assim, olha Deus, tá difícil, eu tenho aquelas duplicatas para pagar, eu tenho aquelas contas para pagar, não tá fácil, eu tenho minha vida tá agitada, mas o Senhor está acalmando o teu coração. Filha, calma, confia, seja fiel no pouco, seja honesta, seja dedicada e acalma o teu coração, confia no Senhor. A graça que Deus nos dá, irmão, não é não gastar demais, mas a gente cumprir com nossas obrigações. Às vezes a gente gasta muito e quer que Deus cumpra com a obrigação nossa que nós fizemos errado. Então tome cuidado com isso também. Às vezes a gente pede para Deus, mas a gente quer abusar da vontade de Deus. Tome cuidado, talvez a graça está vindo direto na sua vida, mas você não tem enxergado por causa dos teus gastos desnecessários, né? Os gastos desnecessários que eu falo, irmão, é aquele gasto que não necessita. É aquele gasto que você pode conter. É aquela compra compulsiva, né? Mas eu não digo assim que você tem que ficar também aquela pessoa assim que tudo não pode, né? Dinheirista, que segura, que deixa de dar um alimento, que deixa de dar algo para alguém por causa que, não, eu não posso gastar, eu tenho que guardar dinheiro. Cuidado também com o excesso do guardar, né? Porque vai vir um dia que vai ser convidado para estar com Deus. A temperança o Senhor está colocando no coração dessas pessoas agora. A temperança de discernir o que é bom, o que é errado, como eu devo agir, a organização financeira, o bem-estar. Irmão, por que eu estou falando isso? Não sei. Mas Deus colocou agora no meu coração isso. Talvez você precise ouvir agora. Simplesmente assim, Senhor, eu confio em Ti.
Senhor, a minha vida financeira está em tuas mãos. Senhor, a minha vida, não só financeira, a minha vida espiritual, eu quero estar na tua presença. Eu quero sentir a tua presença dentro da minha casa, amando os meus, a minha família, as pessoas que se aproximarem de mim. Tire do meu coração, Senhor, todo sentimento de julgamento. Sabe, irmão, o que me veio assim forte agora? Aquelas pessoas que olham para os outros já julgando, já se aproximam dos outros com o coração irado, já se aproximam dos outros com o coração cheio de julgamento, condenação, e aquilo já torna aquela pessoa amargurada. O Senhor está libertando dessa amargura agora. Por quê? É a presença da oração, é para nos mostrar o que nós precisamos purificar, é para nos mostrar o que eu preciso mudar. Senão, meu irmão, não teria sentido você parar para orar, você parar para ir na missa, você parar para ir no grupo de oração. Se você não tiver mudança na tua vida, tome cuidado com a ignorância. Eu sou o melhor, eu já sei tudo, eu não preciso mudar nada. Tome cuidado com isso. Todos os dias a gente tem que mudar. Todos os dias a palavra fala comigo e é neste mover que a humildade entra no coração. Sabe, irmão? É humildade no coração. E que o nosso servir seja com amor. De que jeito? Tem gente que pega muito serviço dentro da igreja para se aparecer, né? Porque se você fazer um serviço bem feito, com amor, o teu servir com amor, naqueles que seja numa pastoral, que seja num lugar, é muito melhor diante dos olhos de Deus que você se colocar em vários lugares, fazer mal feito e tirar a temperança, né? A gente tem que ter a temperança na vida. E aí a gente entra num grande erro, que é a ocupação demais e deixa o nosso servir também na família. Então tomemos cuidado com tudo isso, irmão. Não que a gente tem que também ser assim, agora, não vou mais na igreja porque eu tenho que cuidar da minha casa, não. É a temperança, Deus está dando temperança, Deus está dando discernimento, Deus está dando caminhos certos, organização, o jeito certo de viver a vida com Deus, com o teu chamado, com a tua família, com teus filhos, com a tua esposa, com o teu servir diante de Deus, servir ao próximo. Que Deus abençoe o nosso dia. Sabe o que eu coloquei hoje a minha conclusão? A minha escolha é Deus. A minha vida é tua, Deus. O meu agir é todo seu, meu Deus. Deus meu. Que a alegria que encontra no meu coração é servir a Deus. E esse servir a Deus, irmão, em qualquer lugar. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não pare de ter teus momentos de oração. Não pare de ter teus momentos com Deus. Tenha discernimento. Sabe por que eu faço nesse horário da madrugada? Porque aqui eu estou em silêncio. Aqui eu estou fora da agitação. Aqui eu estou um tempo a sós com Deus. Porque eu quero ter a minha ocupação também com a minha família. Então tudo organizado na presença de Deus, o tempo a sós para servir depois. Que Deus abençoe. Como a gente sempre faz, um Pai Nosso e 3 Ave Maria é o encerramento do Lecto Divino. A gente tem que rezar um Pai Nosso, mas para o nosso live não ficar muito comprida, a gente reza depois, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado